Bem-vindo a Português na Venezuela, magazine sobre a difusão e promoção da língua, cultura portuguesa e lusofonia na Venezuela, com o professor Rainer Souza. Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos todos a este magazine de Português na Venezuela, depende da hora em que nos estiverem a ouvir. Esta semana contamos com outro convidado de honra, também bastante importante neste tema da promoção e difusão da língua portuguesa na Venezuela. Estou a falar do professor Davi Pinho. Bem-vindo, Davi, a este magazine. Muito obrigado, professor Rainer, muito obrigado pelo convite. Sim, senhor. Deixa-me falar um bocado de ti, para apresentar a audiência que nos possa estar a ouvir em outros países e não conhece quem é Davi Pinho. Davi Pinho é natural de Santa Maria da Feira, no distrito de Aveiro, Portugal. Estudou a primária na Venezuela, emigrou bastante criança, bastante jovem para a Venezuela e estudou no Chaguaramos, aqui em Caracas. Voltou para Portugal e estudou no Liceu Dom Manuel II, na cidade de Porto. Também estudou até o 12º ano no Seminário do Bom Pastor, em Hermesinde, no distrito de Porto. E também estudou Teologia na sede do Porto, Teologia e Filosofia na sede do Porto. É atualmente diretor do conhecido Colégio Fátima, em São Bernardino, aqui em Caracas, e é também presidente da Associação Venezuelana para o Ensino da Língua Portuguesa. Bem-vindo, Davi. Muito obrigado. Gostaria de dar-te, agradecer a tua disponibilidade, sei que és uma pessoa bastante ocupada, a tua disponibilidade de estar aqui neste podcast, neste programa que estamos a fazer todas as semanas. Davi, falamos há pouco que vieste para a Venezuela muito jovem, não é? Estudaste no Chaguaramos. Tens muitos anos neste país e és também diretor de um colégio português que é o Colégio Fátima em São Bernardino, certo? Sim, isso é correto. Uhum. Conta-nos Sim, diz, Davi. Vou-te contar um bocadinho, pois. Sim. Eu vim de Portugal com um ano de nascido, naquela altura, com a minha mãe. O meu pai já estava aqui na Venezuela, vim de barco no Santa Maria Famoso, e depois estive aqui durante 10 anos. Meus pais, trabalhadores simples, a minha mãe sempre foi uma conserje, e até aos 10 anos eu vivia na Candelária, depois vivemos numa pensão, mas aos 10 anos eu quis dizer aos meus pais que eu queria ir para Portugal e naturalmente fazer os meus estudos em Portugal, porque aqui a vida era muito complicada para os meus pais e pronto, eu tive o grande agradecimento pelo meu pai ter dado os estudos, pois da minha família somos 3 irmãos, e a minha irmã é uma cabeleireira e o meu irmão é um mecânico, e eu fui na época, o meu pai esteve aqui na época de Pérez Jiménez, eu vivi essa época, ainda um bocadinho, pouco tempo, mas vivi, e realmente eu soube a dificuldades que vinha aqui. A intenção do imigrante era fazer a sua vida e pronto, eu tive aquela ilusão de ir para um seminário, eu queria ir para um seminário, e pronto, claro. E fora aqui do país da Venezuela, estive 10 anos, depois ausentei-me quase 13 anos fora dos meus pais, sem vê-los, e fiz os meus estudos em Portugal. Uhum. E conta-nos um pouco, tu deves conhecer bastante sobre este tema, a história do ensino da língua portuguesa na Venezuela. Quando chegaste, havia vários colégios, como era isso nos anos 60, 70, que tu te lembras e gostarias de compartilhar e contar um bocadinho para a audiência? Ora bem, esta questão, quando eu cheguei à Venezuela, logo, mas foi de imediato, uma das coisas que eu pensei e concretizei com o tempo era difundir a língua portuguesa, a língua e a cultura portuguesas aqui na Venezuela, porque era um dos meus propósitos. Naturalmente, eu conhecia o Colégio Fátima de um amigo meu, que também tinha estado no seminário em Portugal, que a escola antes era lá em cima de onde estava a Crema Paraíso, e depois, com o tempo, veio para São Bernardino, para a parte de baixo de São Bernardino, e de onde eu estou desde o ano 89, nessa instituição, dirigindo.
Mas fiquei proprietário em 2 anos, fiquei proprietário com um primo, e depois fui eu que consegui expandir um bocadinho a questão da língua portuguesa, porque naquela altura havia muitas escolas, era impressionante o estudo da língua, era a Escola Chaguarambos, era a Escola de Camões, era a Fátima, era o Liceu União, era o Colégio Santa Isabel, todos, inclusive em Cátia, também o Colégio em Cátia, todos esses colégios eu conheci na época e visitei-os, mas era nos anos, estou a falar nos anos 70, 80 e 90, esses colégios, pelo menos em São Bernardino, a maior população inclusive de alunos era 60% filhos de portugueses, de imigrantes ou lusodescendentes. E foi crescendo, claro, com o tempo. Nós tínhamos os exames obrigatórios de ir ao consulado cada ano, fazer o exame do 6º ano, mas isso com o tempo foi modificando, porque as escolas ficaram, de alguma maneira, com a autoridade de fazer os exames oficiais e certificá-los para não ir ao consulado. A minha escola, e eu tratei inclusive com o Ministério da Educação, que ainda tenho, a minha escola foi a única que eu pus até ao 12º ano. Foi primeiro, agreguei o 7º, o 8º e 9º ano, e depois agreguei os últimos anos, que a princípio nós dávamos, mas depois o governo aqui proibiu o ensino da língua, porque a princípio, nos anos 70 e 80, dava-se português dentro do mesmo programa escolar venezuelano. Mas depois nós tivemos que ficar em extracurricular, isso também já complicou um bocadinho a situação para o estudo da língua portuguesa. E foi... Davi, uma pergunta. Sim. Isso foi mais ou menos em que ano? E em que governo? Foi no Caldeira, foi no primeiro governo de Caldeira. Foi no primeiro governo de Caldeira. Depois, era muita gente, eu me lembro de ir ao consulado fazer exames, nós íamos ao consulado, os meus professores fazíamos exames, era muita gente naquela época, bastante, mas era, enfim, porque de alguma maneira as pessoas queriam aprender, porque quando a minha escola começou a dar o 12º ano, queria dar, claro, eu tinha que ter pessoas preparadas para certas disciplinas. Tivemos os 3 primeiros anos, depois, naturalmente, com o tempo de Caldeira não podemos dar continuidade a esse ensino da língua portuguesa, e depois, claro, naturalmente, depois há 20 anos para aqui, é que houve uma caída, porque no ano 83, a maioria dos imigrantes portugueses saíram deste país devido ao famoso Viernes Negro. As pessoas pensavam que a caída do dólar ia realmente arruinar a vida das pessoas, e muitos foram-se embora. No caso, os meus pais foram um, a minha família foi toda embora nessa época, e assim como os meus pais foram muitos também para Portugal. E aí começou a haver um bocadinho de declive nas escolas, a população portuguesa começou a baixar. E depois, com o tempo, nós já sabem, e já eu creio que também da tua época, nós começámos aqui já do tempo do presidente falecido Chávez, começámos a fazer projetos de querer incluir no currículo o português, inclusive com Aristóteles, etc. Deu a história, até que, enfim, agora temos algumas escolas, mas onde eu ataquei mais, porque nas escolas, as escolas já estavam estabelecidas com o ensino, mas onde eu ataquei mais foi ir aos centros sociais, que era Turumo. Eu comecei a ir a Turumo, aplicar o ensino em Turumo, depois fomos para Higuerote, eu também andei em Higuerote, fomos ao estado do Bolívar, e também o centro português. Eu me lembro, a primeira aula que eu tive era 5 alunos, 7, 9, imagina, já tivemos 600 alunos, e este ano, o ano passado tivemos 300 e pico, e agora estamos perto de 200, mas enfim, a situação também agora, há 1 ano e meio para aqui, complicou um bocadinho, mas tem sido positivo, tem sido um crescimento da língua, e sempre há pessoas, mas ultimamente nas minhas redes solicitam muito venezuelano que quer estudar português. Eu estou a dizer que 40% dos meus alunos, eu estou a falar que online, eu estou a falar mais ou menos numa média de 200 e pico alunos online, entre vários grupos que eu tenho, que é bastante, e pensam, e é uma gratidão nós temos esse tipo de alunos a estudar a língua portuguesa. Sim. Davi, a que fatores ou a que causas é que se deve esse interesse, esse despertar pela língua portuguesa no seio da nossa comunidade aqui em Caracas e na região perto de Caracas? Como tu disseste, isso tudo começou a finais dos anos 90, mais ou menos. Mais ou menos, A que se deveu isso?
Porque agora, atenção, antigamente os portugueses não registavam os filhos no consulado, não registavam o casamento, para eles era uma pena registrar ou falar português. Hoje em dia, esta nova geração que nós estamos a falar há 15 anos para aqui, os matrimónios começaram a incluir, vejam bem, que há uma grande quantidade de alunos e representantes que estão a estudar paralelamente, os pais e filhos estão a estudar português, que coisa que nunca se via. Antes não se via. Antes não se via. Um pai, você pensa que um pai ia perder tempo à noite, estar numa aula, uma mãe que tem tanto que fazer, não. Por exemplo, o Centro Português há uns anos para aqui criou cursos matutinos, ou às terças e quintas, para que as pessoas realmente levassem os filhos ao colégio e tivessem uma disponibilidade de tempo para aprender uma aula de português. E foi assim que foi crescendo, porque nós já temos vários anos a dar aulas de manhã, e foi a única forma de também chegar a essa... Inclusive, a pessoas que são sócios e não sócios. O Centro Português começou a permitir convidados às aulas de manhã, que não fossem sócios, e isso também começou a crescer um bocadinho. Claro, há 2 anos nós formávamos num ano escolar, no Centro Português pelo menos eu formava mínimo 7 grupos de iniciação, no Colégio Fátima eram 4. Claro, isto agora, até a nova situação presencial, mas eu pelo menos, no que vai de ano, eu tenho que estar muito satisfeito, porque foi uma etapa, para mim foi uma etapa difícil de adaptar-me à tecnologia, aunque eu nas minhas aulas sempre andava com o meu computador na parte da cultura portuguesa, porque eu dou literatura fora do Centro Português, mas eu levava sempre o meu computador, fazia as minhas projeções no Centro Português, porque nas outras instituições nós não temos unidades disponíveis de um computador ou de uma televisão, de um ecrã para poder compartilhar, coisa que alguns sítios já estão a melhorar, que é o caso de La Guaira, porque o San António é uma escola que está ao lado da igreja e realmente não é uma escola venezuelana. Mas já La Guaira, pouco a pouco, fez um investimento de aulas e pronto, porque também cresceu. Eu penso que para mim, neste momento, o maior grupo de continuidade para o Centro Português é exatamente La Guaira. La Guaira ficou muita gente, apesar de ser online, no 2º e no 3º ano. Continuaram muitos. E San António ficou um 4º ano e um grupo que tivemos que misturar. Mas, enfim, eu não me posso queixar realmente de passar esta situação e nós temos. E as crianças também, porque eu não posso falar só de adultos. As tecnologias que nós já tivemos durante esta preparação, os cursos de formação que deu o Instituto Camões, para mim foram importantíssimos, básicos. E agora, inclusive, tenho a questão da escola virtual, que me tem ajudado muitíssimo. Claro. Tem boas aplicações, para mim tem sido fantástico. Mas, ora bem, neste momento estamos nesta situação, aunque vamos ter um momento presencial, mas somente a certos grupos, crianças e jovens, em algumas zonas, cuidado. Penso que o Centro Português está a pensar nisso. Nem São Bernardino não estou a pensar nisso, mas vamos ver, depende também do fator aqui da pandemia e o que vier por aí. Falaste há pouco de que a comunidade hoje tem uma atitude diferente perante o ensino da língua portuguesa, certo? Certo. E também é importante falar, antes que me esqueça, David, que possa explicar à audiência quais são os centros onde tu coordenas os professores. Ora bem, neste momento o meu maior centro de coordenação é o Centro Português. Eu coordeno o Centro Português, dou aulas também de cultura portuguesa e literatura. Tenho vários professores, somos em total 10 professores neste momento a trabalhar no Centro Português. Depois também tenho o Colégio Fátima, que também tenho 7, 8 professores a trabalhar aí. Tenho La Guaira também tenho, somos 3 professores. Em San António somos 2 professores. No Estado do Bolívar também estão 2 professores a trabalhar. E aqui agora a zona de Guatira, que ficou um bocadinho, mas a zona de Guatira passou para o Colégio Fátima. Havia uma quantidade de alunos que o professor Alberto dava aulas aí e ficou sem professor, e realmente eles estão aqui online comigo e alguns até vinham presencialmente de Guatira. E são os centros, e são todas as coordenações que eu faço neste momento. Disseste há pouco que ensinas História de Portugal, cultura portuguesa. Porque é importante, na tua opinião, além da língua, também ensinar aspectos históricos, aspectos culturais
portugueses, não é? Porquê isso é importante na tua opinião? Ora bem, é porque eu penso que cada país tem uma cultura, cada país tem a sua história, e quando eu, por exemplo, dou aulas de literatura, tenho meus alunos, mas quando eu dou uma aula de cultura portuguesa, parece incrível que 99% não falha essa aula. Porquê? A nossa história é uma história desde o século XII, é uma história rica. Nós temos a história do mundo, tivemos as colónias ultramarinas, temos a língua, temos a cultura, as línguas que Portugal absorveu dessas culturas, desde os celtas, desde os iberos, enfim, dos árabes, toda essa civilização que nós temos aqui misturada, desde o povo romano. Quando nós vemos a nossa literatura famosa, o nosso Portugal que é rico, desde uma aldeia, a gastronomia, a música. Eu sempre digo aos alunos, meus amigos, eu estaria 5 anos a dar-vos 4 horas semanais de história e não chegaria para dar tudo o que Portugal tem. E quando eu dou alguma, porque agora eu dou a minha aula em Google Meet, eu comparto muito aulas em aplicações de YouTube, de Portugal, aplicações também que tem, a plataforma tem da Escola Virtual também tem, e uau, as pessoas ficam maravilhadas, nunca se imaginaram, há pessoas mesmo aqui, inclusive, é incrível que, por exemplo, quando eu falo da Ilha da Madeira, a maioria dos madeirenses não sabe que existe a floresta Laurisilva, uma das grandes florestas da Unesco protegida. Património da humanidade. Da Madeira. Da Madeira, mas não conhecem. Você falando disso, eles não sabem o que é isso. E como isso, há muitas coisas em Portugal que nós ressaltamos, mas é que os venezuelanos, quando vêm, dizem, eu gostaria, é por lá que eu vou ir visitar. E quando as pessoas vêm de Portugal, vêm com uma noção de, ora bem, olha, meu professor tal, olha, explicou, olha que bonito, tal coisa. Mas claro, sempre a mim me encanta a parte histórica, para mim é um complemento, é a área que mais trabalhei, é a mais área que eu trabalho e gosto muito da parte. E as pessoas realmente ficam satisfeitíssimas quando eu dou a parte de cultura portuguesa, sobretudo coisas realmente desconhecidas, desde a língua até o século XXI, que estamos hoje em dia. Uhum. Muito bem. Para os que não sabem, volto a repetir, o professor Davi Pinho é também presidente da Associação Venezuelana para o Ensino da Língua Portuguesa, AVELP. Vamos agora ao momento musical interpretado pela cantora luso-venezuelana André Imaginário, que nos traz um tema poético, Ninfas, um poema de Luís Camões, musicado por André Imaginário. Já voltamos e, ao voltar, continuaremos com esta interessante conversa com o professor Davi Pinho. Que dizia: volvendo o rosto já sereno e santo, toda banhada em riso e alegria, cair-se deixa aos pés do vencedor, que tudo se desfaz em puro amor. Beijos na floresta e que mimoso choro que soava, que a festa suave esqueira honesta, que risinhos alegres se tornava. Os que me passam na manhã e na sexta, com prazeres inflamava, melhor experimentá-lo
experimentá-lo. Os que me passam na manhã e na sexta, que Vênus com prazeres inflamava. Melhor experimentá-lo que julgá-lo, mas julga que não pode experimentá-lo, mas julga que não pode experimentá-lo. Muito bem. Professor, foi eleito presidente da Associação Venezuelana para o Ensino da Língua Portuguesa, AVELP. Associação esta que, como eu disse, foi criada na Venezuela há alguns anos atrás, mais ou menos 4, 5 anos. A pergunta que eu tenho é a seguinte: quais são os objetivos da AVELP e quais os planos para o futuro? O objetivo da AVELP foi criado por várias intenções. Em primeiro lugar, o Estado português também queria, e eu também tinha falado um bocadinho, de criar uma associação porque esta associação da AVELP, que é a Associação Venezolana de Educação da Língua Portuguesa, estão associados professores do Brasil. Isso foi um projeto que ficou estabelecido Sim, venezuelano. Exato. Foi criado nessa altura com também professor do Brasil. O primeiro objetivo era expandir um bocadinho, porque nós sabemos que há muitos portugueses brasileiros a difundir aqui a língua brasileira, e nós tínhamos que ter uma relação mais perto, porque nós também tivemos muitos anos no Brasil, tivemos alguma história bastante valiosa com o Brasil, e isso para nós foi importante criar para, primeiro, formar a associação, colocar os objetivos determinados de professores, porque nesse momento estava-se a pedir muito professores portugueses, de língua portuguesa, que não havia. E aqui também o Estado também começou-se a preocupar um bocadinho, o Instituto Camões, a Embaixada, começaram a fazer formação com os exames, criado o CAPLA, etc., para poder, com o tempo, instrumentar nós professores para a difusão da língua portuguesa. Esse foi o primeiro objetivo. Naturalmente temos tido algumas dificuldades. Por exemplo, a vice-presidenta não está, e estamos alguns elementos ainda. Temos que fazer uma nova eleição. Já, inclusive, fomos uma entidade bancária. Falta somente a ver se, a futuro, nós podemos ter alguma verba de Portugal para poder seguir acompanhando com o Instituto Camões, porque nos tem ajudado muito. Quando nós fazemos quando a Embaixada, o Instituto Camões faz alguma conferência ou solicita alguma formação de professores, realmente o nosso logo da AVELP sempre está aí presente e para poder colaborar e contribuir. Temos alguns objetivos, sim, mas esta pandemia também nos tem dificultado algumas práticas de continuidade, mas queríamos realmente que, se o momento determinar, primeiro fazer a renovação desta associação, criar, porque realmente eu já tenho o meu período vencido, mas devemos realmente fazer outra renovação, outro período, para poder continuar, porque a formação é importante, e as nossas reuniões que nós temos tido, algumas reuniões que tivemos, sempre têm contribuído, e já, pelo menos aqui está neste grupo do Estado, e no mesmo Camões, e no mesmo, inclusive, na Embaixada, já temos um bocadinho um peso forte, porque já quando fazem alguma atividade, ora bem, a AVELP, o presidente da AVELP, já nós, já temos, assim como há associações aqui da Venezuela que têm representação, nós também, na parte educativa que não tínhamos, temos esse objetivo determinado para poder continuar e ver o que podemos fazer a futuro
no melhoramento e acompanhamento também. Acompanhamento com o Instituto Camões, porque sozinhos, naturalmente, a associação não faz nada, porque devemos trabalhar em união, pois, que é o Instituto Camões que nos tem dado a grande facilidade de formação, tanto no exterior como aqui, que temos tido presencial, quando tivemos essa oportunidade, e tem sido frutuoso durante estes anos, tem sido muito frutífero todos estes convites e entrevistas que temos tido na formação aqui da nossa língua portuguesa. E eu acho que é importante que exista uma associação, como tu bem disseste, que possa congregar venezuelanos, porque é uma associação venezuelana, luso-venezuelanos, portugueses e brasileiros, não é? Pois. Possa unir as duas variantes, como tu disseste, a variante brasileira e a variante europeia, a nossa, a portuguesa, todos no mesmo caminho, que é a divulgação do português, numa época, como também disseste, em que o governo venezuelano permite a incorporação do português no programa oficial de estudos das escolas venezuelanas. Isso é correto. E era importante, porque uma grande maioria dos professores atualmente são professores que realmente foram alunos. Há muitos professores que foram alunos meus, hoje em dia são professores. É com esta formação que temos feito com alguns professores de determinadas áreas que temos desenvolvido um melhoramento académico para poder continuar a língua portuguesa. Pois. David, quantos estudantes de português existem atualmente nas instituições onde tu és o coordenador e estás com os teus professores, coordenando os teus professores? Quantos mais ou menos? Isso inclui Santo António, Santo Pés, Fátima, Lagoaira? Mais ou menos, estou a falar numa média, não? Mais ou menos, agregando tudo, mais ou menos estamos a falar quase em 500 a 600 alunos aproximadamente. Naturalmente não era o que era há 2 anos, porque depois de março de 2020, isto foi um bocadinho abaixo, a questão do online, seria muito mais presencial com mais cursos, mas apesar disso, quando eu termino logo um curso, automaticamente já tenho pessoas para fazer outro curso. É incrível, eu não tardo uma semana, porque nós dizemos, professor, eu quero tomar curso. Naturalmente fazemos um curso e, claro, também temos uma coisa, porque os meus cursos não são mais de 15 pessoas por aula. Nós não podemos fazer online mais de 15 alunos, senão realmente não temos capacidade para fazer uma aula como deve ser linguisticamente, gramaticalmente, para que todos possam falar, que todos possam ler. Pelo menos na minha aplicação que eu tenho atualizado o Google Meet tem sido fantástico, porque eles leem, eles escrevem, têm o livro em plataforma, no chat escrevem em português, eu obrigo que tenham o seu teclado em português, eu faço determinadas composições, em determinado momento eu faço a eles ditado, porque o grande problema aqui surge e é enfático em todos. Eles vão defendendo-se na parte linguística, mas ao final já tem 3 anos e ainda temos muitas dificuldades na escritura com os alunos. Falham muito quando escrevem, aí está o grande problema e temos. No outro dia estávamos a falar disso e continuamos a ter os problemas nas composições, na escrita, quando eles falam, quando eles fazem, realmente esse é o grande problema. Porque na parte linguística defendem-se e vão-se defender. Essa é a única parte realmente que eu tenho problemas com eles e pronto, e esse é um resultado a tomar a futuro, pois. David, sabemos que a certificação dos conhecimentos também é muito importante. Como tem sido, na tua opinião, nestes últimos anos, os mecanismos de certificação do Camões e do Kaplan? Têm tido acolhimento por parte dos alunos dessas instituições em Caracas, onde tu és coordenador? Sim, naturalmente já temos a questão do Camões, temos o Camões e temos o Kaplan, mas de parte em parte, eu pelo menos, no ano 2019, batemos o recorde. Nós batemos o recorde em alunos a fazer o exame de Camões no Centro Português, que colocamos alunos, inclusive, até de Porto Ordaz, 2 alunos, e tivemos de Lagoaira, San António, tivemos uma mistura, e com o Centro Português tivemos bastantes alunos, que eu realmente fiquei surpreendido. Claro, o ano passado, com a questão da pandemia, ficou tudo sem efeito, e claro. Ora bem, mas há muita gente que já está a dizer, professor Pinho, quando é que vamos ter a oportunidade de fazer?
porque o CAPL, naturalmente o CAPL também foi suspendido, mas o CAPL já é uma coisa que eu não posso dar muita referência, tem que ser a professora Digna, da Central, que realmente é que ela sabe, mas eu tenho tido, pelo menos eu posso dizer que temos tido muitos candidatos a esses exames e têm saído com boas médias, não posso queixar-me, e boa preparação. Realmente no Centro Português temos boa preparação e tenho uma professora de alto nível que realmente quando chega aos últimos níveis de B1 e B2 é a professora Teresa, que é a que realmente encaixa nesse famoso exame do CAPL, igual que a professora Concepción, que é professora também da UCB. Mas no Camões, eu digo, satisfeitíssimo. Inclusive, para Portugal, chegam a Portugal e vão ao Camões, querem continuar a fazer outro nível, que eu fico surpreendido. E ficam com bons resultados, chamando Portugal, professor Pinho, sabe quanto eu tirei? Tanto. E é uma satisfação, porque ficam como um certificado realmente como deve ser. Certificado por Portugal e tem sido, para mim, uma das certificações mais poderosas a nível dos alunos e preparadas, porque realmente nós candidatamos o aluno para realmente esteja dentro da sua área, do seu nível, também fazer uma boa preparação. Mas satisfeitíssimo pela aplicação do Camões com respeito a estes exames. A futuro, não sei como é que vai ser, porque penso eu que lá para junho ou julho deveríamos fazer um teste, não sei se online, como é que vai ser, mas penso eu que vamos ter que fazer isso em físico, ou nós prepararmos aqui os exames, não sei, já é uma questão que o Camões tem que decidir na tua mão, Rainer, tem que ser na tua posição. Sim, senhor. Uma última pergunta, David. Como vislumbra o futuro do português na Venezuela, do ensino português na Venezuela? É otimista em relação a princípio, estamos a falar há 5 anos para aqui, o consulado exigia dos requisitos para obter a nacionalidade era o estudo da língua portuguesa, que deviam continuar a exigir isso. E há muitos ainda que hoje em dia estão agradecidos de ter estudado português, inclusive a tua esposa é portuguesa, mas dedicaram-se a estudar português e por isso valeu a pena eu ter aplicado isso, não é? Mas claro, eu penso que nós tardaríamos um tempo até que realmente não tenhamos este momento presencial. Vai custar um bocadinho, mas enfim, eu penso que apesar disso, no Centro Português terminamos bem, continuamos a fazer uma matrícula bem, porque eu até pensava que ia ter menos alunos, mas enfim, também pensei que no Colégio Fátima, crianças tenho bastante, porque eu estou a falar que o grande volume de estudos está em crianças de 10 a 14 anos. Há adultos, mas cuidado, se eu for a somar crianças, passam 60% de 100 aos adultos. Isso é uma boa média, para nós é uma boa média. Eu penso que é uma boa média. Claro que sim. Claro que sim, e parabéns pelo trabalho que tens vindo a realizar durante todo o tempo. Obrigado. Alguma coisa, David, que gostarias de dizer? Agora já no fim. Ora bem, esta é a primeira entrevista que me fazem neste sistema, em podcast. Não sabia, eu desconhecia este sistema, mas já pude ver uma das entrevistas. Gostei muito, oxalá que as pessoas realmente aproveitem esta oportunidade, sejam online, depois venham presencial, aproveitem a oportunidade de estudar a língua portuguesa, porque primeiro estudar uma língua é uma ferramenta para o dia da manhã, sejam para Portugal, seja para outro país que possam ir. A língua portuguesa está a encaminhar-se nas terceiras, quartas línguas mais faladas do mundo, em crescimento na África. Penso que realmente devem aproveitar essa oportunidade, porque a globalização realmente obriga nós a falar idiomas, e penso que é importante que vocês coloquem os vossos filhos e também os adultos a aproveitar esta oportunidade. Ok. Muito obrigado, David. Um abraço. Um grande abraço, professor Rainer. Um abraço meu. Um grande abraço. Muito obrigado. Obrigado. Recentemente foi inaugurada no Centro Português de Caracas uma exposição cuja temática é o Carnaval. Temos connosco também, antes de finalizar o programa, Ana Maria de Abreu, atual diretora de Cultura do Centro Português de Caracas. Como estás, Ana Maria? Bem-vinda a este programa. Estou muito bem, professor Rainer. Obrigada pelo convite. Ana, recentemente o CP, o
Centro Português, inaugurou a exposição Carnaval em Portugal. Como surgiu esta ideia? A exposição fotográfica Carnaval em Portugal é um passeio visual por 4 cidades portuguesas que representam os carnavais mais famosos de Portugal. Estas 4 cidades são Loulé, Torres Vedras, Funchal e Ovar. Loulé, situada no Algarve, Torres Vedras, no distrito de Lisboa, Funchal, na Ilha da Madeira e Ovar, no distrito de Aveiro. Loulé. Os carnavais de Loulé são famosos pelos carros alegóricos e pelos grupos locais. Já o Carnaval de Torres Vedras é famoso pelos desfiles de matrafones e cabeçudos. É considerado também o mais português dos carnavais. O Carnaval do Funchal é um dos melhores da Europa. E o Carnaval de Ovar é também chamado Vitamina da Alegria e é um dos mais antigos e famosos da região. A exposição Carnaval em Portugal está a ser exibida no Cantinho da Cultura e pode ser visitada até finais de fevereiro. Estão todos convidados. A ideia da exposição Carnaval em Portugal nasce do projeto Portugalidade, criado pelo Sr. Sérgio Nunes, presidente da nossa instituição, e tem como objetivo destacar a história, a cultura e os valores do povo português. Ao ter conhecimento deste projeto, eu fiquei encantada, porque acho que fez falta conhecer mais Portugal. De facto, uma das definições da palavra Portugalidade é sentimento de amor por Portugal. Mas não podemos amar aquilo que não conhecemos. Esta iniciativa está dirigida especialmente aos jovens e às crianças do Centro Português e visa reforçar neles o sentimento de afeição por Portugal. Ana, existem algumas iniciativas culturais nos próximos meses que gostarias de adiantar alguma coisa? Algumas iniciativas não, temos muitas iniciativas culturais que vamos fazer nos próximos meses. Adiantar alguma delas, sim. Posso adiantar a que vamos fazer no próximo mês de março. Vamos ter uma tarde de fados no Centro Português e igualmente no mesmo sítio, no Cantinho da Cultura, e estão todos convidados. Mas sim, a Direção de Cultura, em representação e dando continuidade ao projeto Portugalidade, vai encher todos os cantos do Centro Português de atividades para então levar mais cultura, mais história, mais Portugal a cada cantinho do Centro Português, a cada jovem e a cada criança do Centro Português. Eu agradeço imenso, Rainer, o fato de me teres convidado e poder falar contigo e com todos vós sobre estes projetos que são muito importantes, não só para a direção, mas também para toda a junta diretiva do Centro Português. Muito obrigada. O lugar da história. Esta semana falaremos sobre um dos povos mais antigos da Península Ibérica, que obviamente deixou marcas no território que hoje conhecemos como Portugal. Estou a falar dos lusitanos. A Península Ibérica era habitada por vários povos, como vimos na semana passada, que viviam separadamente, organizados em tribos. Uma dessas tribos era a dos lusitanos, cuja origem não é bem clara para os historiadores. Uns acham que derivavam dos iberos, outros, porém, defendem que descendem dos celtas. Habitavam na região entre os rios Tejo e Douro, e à semelhança das restantes tribos da península, os lusitanos eram um povo guerreiro e manejavam sem dificuldade qualquer tipo de espada ou lança, protegiam a cabeça com capacete de couro ou metal e utilizavam um escudo redondo de couro. Usavam também fundas como arma de arremesso. Como proteção das pernas, utilizavam polainas de couro ou tecido. A população lusitana dedicava-se à agricultura e à pastorícia,
e vivia em povoados fortificados e isolados no cimo dos montes, os chamados castros ou citâneas. Das minas de ferro retiravam um metal essencial ao fabrico de armas. Estas eram muito eficazes, o que lhes proporcionou o domínio de boa parte da Península Ibérica. Houve contactos, obviamente, com povos mediterrânicos. Povos do sul, sudeste e sudoeste da Península Ibérica tinham melhores condições de vida do que os que viviam a norte do Rio Tejo. Esta situação devia-se ao facto da terra ser mais fértil junto das planícies dos grandes rios. Quando falamos de grandes rios, estamos a falar do Tejo, do Ebro e do Guadalquivir. E era frequente haver excedentes agrícolas, como no caso do trigo, do vinho e do azeite, permitindo-lhes a prática do comércio. Também a existência de recursos naturais como o ouro, a prata, o cobre e o estanho conduziu ao desenvolvimento do comércio na região. Primeiro os fenícios, seguidos dos gregos, e só depois destes os cartagineses foram chegando à Península Ibérica com o objetivo de trocarem armas, frascos de vidro, tecidos e peças de cerâmica pelos produtos agrícolas e minerais que os povos ibéricos tinham. No próximo programa falaremos um pouco mais sobre estes povos que já referi, tipo os fenícios, gregos e outros. Terminamos o programa desta semana, Português na Venezuela, novamente com a voz da nossa Andréia Imaginário, cantora luso-venezuelana, que interpreta a Nau Catrineta, cuja letra está baseada no romanceiro popular de Almeida Garrett. Até breve. Lá vem a Nau Catrineta, que tem muito que contar. Ouvidem agora, senhores, uma história de pasmar. Passava mais de admitir que iam na volta do mar, já não tinham que comer, já não tinham que manjar. Deitarão sola de molho para o outro dia jantar. Essa sala era tão rija que não puderam tragar. Deitam sorte essa aventura, quando se havia de matar. Logo foi cair a sorte no capitão general. Sobe Marujinho, aquele mastro real. Vê se vês terras de Espanha, praias de Portugal. Não vejo terras de Espanha, nem praias de Portugal. Vejo 7 espadas nuas que estão para te matar. Acima, acima, gajeiro, acima o tope real. Olha se enxergas Espanha, areias de Portugal. Alvíceras, capitão, meu capitão general. Já vejo terras de Espanha, areias de Portugal, mas enxergo 3 meninas debaixo de um laranjal. Uma sentada a cozer, outra na rocafiar. A mais formosa de todas está no meio a chorar. Todas 3 são minhas filhas, alguém mais terá abraçar. A mais formosa de todas, contigo hei de casar. A vossa filha não quero, que vos custou a criar. Dar-te-ei tanto dinheiro que não o possas contar. Não quero o vosso dinheiro, pois vos custou a ganhar. Dou-te o meu cavalo branco, que nunca houve outro igual. Guardai o vosso cavalo, que vos custou a ensinar. Que queres do meu gajeiro, que alvíceras te hei de dar. Eu quero a Nau Catrineta,
para nela navegar. Ah não, Catrinete amigo, é del rei de Portugal. Pede a tu ao rei gageiro que te não pode negar. Que te não pode negar. Que te não pode negar. Ah não, Catrinete amigo, é del rei de Portugal. É uma história de pasmar, não é?